Dando prosseguimento ao curso de Fenômenos de Transporte e Hidráulica, entramos agora na aula 3, que vai tratar de equações integrais. Essa aula inicia com as leis básicas, que são os 4 princípios da mecânica dos fluidos. Depois veremos o conceito de vazão, então a ideia de volume de controle, na qual se baseia o teorema de transporte de Reynolds. Então vamos fazer a aplicação desse teorema para os 4 princípios da mecânica dos fluidos. Primeiramente, para nos situarmos, é importante falar das 3 possíveis abordagens para resolver problemas envolvendo fluidos. A primeira são as equações integrais, que são indicadas para problemas com dimensões finitas, com volumes bem definidos, onde a preocupação é o que ocorre com o volume de um fluido como um todo. Depois temos a opção das equações diferenciais, que é quando há o interesse de se obter resultados para cada partícula, ou seja, para dimensões infinitesimais do fluido. Porém, essas duas opções, tanto as equações integrais quanto diferenciais, dependem de se obter uma solução analítica para as equações obtidas. E, como é conhecido na engenharia, para diversas situações não temos soluções analíticas para as equações. Então, a terceira opção, que é a experimental, obter resultados com experimentos físicos. E aí é importante a análise dimensional, porque muitas vezes o problema tem dimensões que seriam impraticáveis para trazer para dentro de um laboratório. Então é feita uma escala reduzida ou talvez ampliada, dependendo do problema, e os resultados que se obtêm nessa escala é necessário fazer uma conversão matemática para que eles representem, a gente obtenha o resultado equivalente na sua dimensão real, ou seja, nas dimensões do protótipo. Começando pelas leis básicas. A primeira é a conservação da massa, também chamada de continuidade, que diz que a massa do sistema é constante. Matematicamente, isso vai significar que a derivada da massa do sistema ao longo do tempo é zero. A próxima lei básica é a relação da quantidade de movimento linear, também chamado de momentum, que a quantidade de movimento linear é igual a massa vezes velocidade. De acordo com a segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual à derivada do momentum ao longo do tempo. A próxima lei básica é da quantidade de movimento angular. Essa quantidade de movimento angular, que é chamado de h, é uma grandeza vetorial que equivale ao somatório da posição r, produto vetorial da velocidade v, vezes a massa da partícula. Então, somatório de todas as partículas. Para um meio contínuo, obviamente, esse somatório vai virar uma integral. E existe uma relação equivalente para o que é a quantidade de movimento linear na quantidade de movimento angular. Então, no slide anterior, nós tínhamos aqui a força, passa a ser o momento. E aqui nós tínhamos a derivada da quantidade de movimento linear no tempo. Então, passamos a ter a derivada da quantidade de movimento angular, aqui chamado de h, ao longo do tempo. A quarta e última lei básica, o princípio da mecânica dos fluidos, é o da energia, que é sustentado aí pela primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor trocado menos o trabalho realizado é igual à variação da energia. E ainda a segunda lei da termodinâmica, que diz que a variação da entropia é igual ao calor trocado sobre a temperatura em que isso ocorre. Há também as relações de estado, que dão suporte às leis básicas, sendo elas a possibilidade de se definir a pressão como função da massa específica e a temperatura, e também a energia como função da massa específica e da temperatura.
essas equações, essas expressões, elas facilitam o equacionamento das equações anteriores. Então, resumindo, os 4 princípios ou leis básicas da mecânica dos fluidos são conservação da massa, relação da quantidade de movimento linear ou momentum, relação da quantidade de movimento angular e a equação da energia. Vamos abordar agora o conceito de vazão. Vazão significa a quantidade de fluido que atravessa uma determinada superfície, como o exemplo dessa figura, ao longo do tempo. Então, para quantificar isso, primeiramente vamos pegar uma pequena parte dessa superfície. E a gente sabe que essa parte, supondo infinitesimal, representa uma partícula que tem uma velocidade qualquer v. Então, isolando essa pequena área, que representa uma partícula, observamos que ela tem um vetor normal, que é perpendicular a ela, e com a velocidade v e o vetor normal, podemos definir uma componente normal da velocidade e uma componente tangencial dessa velocidade. É importante observar que a componente tangencial da velocidade não quantifica o fluido que está entrando ou saindo pela área. O que há efetivamente de fluido entrando e saindo pela área é calculado pela componente normal, Vn. Esse vetor Vn ele tem módulo igual ao módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre V e N. Ou também podemos definir a grandeza Vn como o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor normal à superfície. Então, tem o conceito de vazão volumétrica, que é representado pela letra Q maiúscula e significa o volume de fluido que atravessa essa área ao longo do tempo. Esse volume de fluido ele pode ser calculado como essa altura H vezes a área. E aí aparece o dH/dt, que é justamente a componente da velocidade na direção normal. Então ficamos com o dq igual à velocidade normal vezes dA. Agora, isso representa apenas a vazão volumétrica por essa pequena área infinitesimal dA. Para quantificar a vazão total ao longo daquela superfície, então fazemos a integral de superfície de Vn dA. Agora, existe também o conceito de vazão mássica, representado por m ponto, que significa a quantidade de massa que atravessa essa superfície ao longo do tempo. Para converter vazão volume em massa, basta multiplicar por ρ, que é a massa específica. Lembrando que ρ significa massa sobre volume. E então, aproveitando a expressão que tínhamos anteriormente, ficamos com dm igual a ρ Vn dA. Lembrando novamente que isso diz respeito a apenas a quantidade que atravessa essa área infinitesimal. Para obter a quantidade total na superfície, então fazemos a integral ao longo da superfície de ρ Vn dA. E aí temos as expressões para a vazão volumétrica, Q, e a vazão mássica, m ponto. Vamos fazer o seguinte exemplo. Para escoamentos laminares, baixo número de Reynolds, permanente através de um tubo longo, a distribuição da velocidade axial é dada por U, que é a componente x da velocidade, conforme visto na aula anterior, é igual a uma constante c, vezes o raio da tubulação ao quadrado, menos a posição ao longo do raio ao quadrado. É claro que essa posição ao longo do raio ela tem que ser menor ou igual ao raio da tubulação. Calcule a vazão volumétrica total através do tubo e faça um esboço da distribuição da velocidade axial ao longo da seção reta. Então temos a tubulação, dentro dela escoando o fluido. O sistema de coordenadas sugerido é o cilíndrico.
onde x é a posição ao longo do eixo da tubulação e r é a posição ao longo do raio, contado a partir do centro. A expressão que define a velocidade é uma função do segundo grau. Consequentemente, o seu gráfico vai ser uma parábola, que vai ter valor nulo quando r minúsculo é igual a r, ou seja, nas extremidades, e vai ter o valor máximo quando r minúsculo é igual a zero, que representa o centro da tubulação. Então, esse esboço fica dessa forma: valores nulos nas extremidades, valor máximo no centro e um formato de parábola. A vazão volumétrica, então, a gente calcula por integral ao longo de superfície de Vn/dA, onde Vn é a velocidade normal a essa superfície, que é a seção reta do tubo conforme solicitado. A direção normal dessa seção reta é justamente a direção x. Então, Vn vai ser u, que é a componente da velocidade em x. dA nós calculamos por A, que é igual a πr2, derivando implicitamente dos dois lados, ficamos com dA igual a 2πr/dr. Substituindo, temos que Q vai ser a integral de U, que é C vezes R ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado, vezes dA, que é 2πr/dr. Podemos passar para fora as constantes 2π e C, ficando com integral de 0 a R maiúsculo de R ao quadrado vezes R minúsculo menos R minúsculo ao cubo. Integrando, então, por parcelas, na primeira o R maiúsculo é constante, basta integrar R, que vai ser R ao quadrado sobre 2, menos a integral de R ao cubo, que é R a quarta sobre 4. Lembrando que estamos no intervalo de 0 até R. Para zero, a expressão toda se anula, então basta calcular para R. Aqui ficaremos com R ao quadrado vezes R ao quadrado, que é R a quarta sobre 2, menos R a quarta sobre 4. O resultado será R a quarta sobre 4. Cancelando com 2, ficamos com sobre 2. Então, a expressão final, o resultado do problema é vazão volumétrica Q igual a π vezes C vezes R a quarta sobre 2. Então, vimos que no escoamento, dentro de uma tubulação, vai haver uma distribuição de velocidades ao longo da seção reta. Mas é muito comum, inclusive em problemas de hidráulica, considerar essa distribuição, que seria variável ao longo da seção, por uma velocidade uniforme, uma velocidade única, constante em toda a seção, com o objetivo de simplificar as equações. Então, na prática, quando se calcula a vazão pela equação vista anteriormente, integral ao longo da superfície da velocidade normal vezes dA, essa velocidade normal ela passa a ser uma velocidade média. E essa velocidade média uniforme ao longo de toda a seção. Então, constante, ela pode ser passada para fora da integral, ficando apenas a integral de dA, que é a própria área. Por fim, temos que a vazão vai ser calculada pela velocidade média vezes a área da seção. Essa é a vazão volumétrica. Se estivermos falando da vazão máxima, M ponto, basta multiplicar pelo ρ massa específica. Então, M ponto vai ser ρ vezes velocidade média vezes a área. Então, a partir do exemplo anterior, onde calculamos a vazão integrando a velocidade ao longo da seção, vamos fazer um item adicional, que é o cálculo da velocidade média. A velocidade média, conforme visto no slide anterior, vai ser uma velocidade uniforme, ou seja, constante ao longo da seção do tubo, que vai ser equivalente à velocidade variável em termos de vazão. Então, a vazão vai poder ser calculada como velocidade média vezes área. A vazão, conforme calculado no item anterior, é π vezes C R a quarta sobre 2. Vai ser igual à velocidade média vezes a área, que é πr2. Cortando os π's e os r's,
sobra que a velocidade média é igual a c vezes r ao quadrado sobre 2. Vou entrar agora no conceito de volume de controle. A ideia de volume de controle surge quando há o interesse de estudar apenas uma determinada região de todo o fluido. E essa região, esse volume, é chamado de volume de controle. Ele é definido pela fronteira e tudo que estiver ao redor dele é a vizinhança. Então, a ideia é retirar essa vizinhança e se preocupar apenas com o volume de controle, essa área de interesse. Só que, ao retirar a vizinhança, é importante considerar os efeitos da vizinhança no volume de controle. E esses efeitos vão ser a força que a vizinhança aplica no volume de controle, o momento, a massa que é cedida da vizinhança para o volume de controle e a massa que é retirada do volume de controle. E, por fim, a troca de energia que há entre o volume de controle e a vizinhança. Bom, a maneira de se equacionar o que foi dito anteriormente, aquelas considerações ao redor do volume de controle, é o teorema de transporte de Reynolds. Então, quando se parte de um sistema para um volume de controle, o que é aplicado é o teorema de transporte de Reynolds. Para demonstrar esse teorema, vamos começar abordando um volume infinitesimal dentro do volume de controle. Esse volume infinitesimal vai ter, então, um volume ΔV, uma massa ΔM, e o que queremos é calcular a quantidade ΔB contida nesse volume infinitesimal, onde essa grandeza B pode ser qualquer uma das relacionadas às leis básicas vistas anteriormente, ou seja, massa, quantidade de movimento linear, angular ou a energia. É claro que quanto maior a quantidade de M, maior vai ser a quantidade de B. Então é natural falar na relação dB/dm. ΔB vai ser dB/dm vezes ΔM. ΔM, por sua vez, pode ser expresso por ρ vezes ΔV. Lembrando que o ρ é a massa específica, ΔM sobre ΔV. Então a expressão fica ΔB igual a dB/dm vezes ρ vezes ΔV. dB/dm vamos apelidar de beta. ΔB igual a beta vezes ρ vezes ΔV. Lembrando que ΔB é a quantidade de B contida nesse volume infinitesimal. Para computarmos a quantidade total de B em todo o volume de controle, então teremos que fazer uma integral ao longo do volume de controle de ΔB, que é beta ρ dV. Porém, é mais oportuno falar em dB/dt, a variação de B ao longo de tempo. O motivo disso vai ficar muito mais claro quando fizermos as aplicações do teorema de transporte de Reynolds, nos próximos slides. Bom, basta então derivar dos dois lados em relação ao tempo e teremos dB/dt igual a ddt da integral ao longo do volume de controle de beta ρ dV. O que calculamos até então considera apenas o interior do volume de controle. Falta considerar a fronteira, ou seja, a quantidade de dB/dt que é trocada ao longo da superfície de controle. Para isso, vamos analisar essa área infinitesimal, que compreende uma partícula com velocidade v qualquer, e tem direção normal representada pelo vetor n. A vazão mássica que passa por ali, dm ponto, vai ser igual então a ρ Vn dA, onde Vn é a projeção de V na direção normal. M ponto, por sua vez, é dm dt. Substituindo então, d dm dt é igual a ρ Vn dA. Mas o que nós queremos calcular que passa por esse ponto é o d dB dt, que vai ser igual a dB/dm
vezes D dm dt. D dm dt, expressão de cima. E dB dm, nós havíamos apelidado de beta. Substituindo, então, o D dB dt vai ser igual a beta vezes ρ vezes Vn vezes dA. Mas essa é a quantidade de dB dt que passa apenas nessa área infinitesimal. Para calcular, somar a quantidade total ao longo da superfície de controle, então fazemos a integral ao longo da superfície de controle de beta ρ Vn dA. Então, temos a parcela referente ao fluxo ao longo da superfície de controle. Em algumas situações, há o interesse de que a superfície de controle se mova. Nesse exemplo, que a superfície de controle acompanha esse objeto. Consequentemente, ela terá a mesma velocidade do objeto. Nesse caso, é importante atentar ao que ocorre nessa integral de superfície. Aqui nós temos esse Vn que representa, conforme visto anteriormente, o vetor velocidade, produto escalar ao vetor normal, a área. O vetor v é, então, a velocidade da partícula na superfície de controle. Lembrando que essa superfície se move com uma velocidade Vs, para calcularmos efetivamente a quantidade que está entrando ou saindo pela superfície de controle, que é o que faz essa segunda integral, nós devemos considerar a velocidade relativa, ou seja, a velocidade da partícula menos a velocidade da superfície. Então, vamos substituir o vetor v pelo vetor vr. E esse produto escalar entre o vetor vr e o vetor n, nós vamos chamar de VNR, que vai ser o vetor normal e relativo à superfície de controle. Então, a equação do teorema do transporte de Reynolds para o caso geral fica conforme vemos aí na tela. Essa expressão considera que a troca de fluido pode ocorrer ao longo de toda a superfície de controle. Porém, há determinados casos em que nós podemos considerar que a troca de fluido ocorre apenas em determinadas áreas. E essas áreas a gente vai chamar de aberturas. Então, a integral ao longo da superfície de controle vai precisar ser feita apenas ao longo de cada abertura. Vamos considerar ainda que essas aberturas são uniformes, ou seja, as grandezas físicas, beta, ρ e VNR, vão ser constantes ao longo de cada superfície. Se elas são constantes, uniformes ao longo de cada superfície, a gente pode passar para fora dessa integral e vamos ficar apenas com a integral de dA, que é a própria área da abertura. Para considerarmos todas as aberturas ao longo da superfície de controle, faremos então um somatório de todas elas. Essa expressão, que era uma integral, vai passar a ser o somatório de beta ρ VNRA. Lembrando que VNR é V escalar N. Portanto, se V tiver o mesmo sentido de N, que significa uma saída, ele vai ser positivo. E se V tiver sentido contrário a N, que significa uma entrada de fluido, vai ser negativo. Ρ VNRA é o M ponto vazão máxima. E a gente pode substituir no que era a integral com essa nova simplificação. Então, para as aberturas uniformes, a expressão se reduz a dB dt do sistema igual a ddt da integral ao longo do volume de controle de beta ρ dv mais somatório de beta m ponto, onde beta é o dB dm e m ponto é a vazão máxima, ρ VNRA. Ele vai ser positivo se essa abertura for uma saída de fluido e vai ser negativo se for uma entrada.